Salve, salve, internauta! Como uma onda no mar, como uma onda no mar. Assunto maravilhoso, um dos mais importantes da física. Eu estou dando por etapa, devagar. É devagar, é devagar, devagarinho, é devagar, é devagar. Então, bem, gente, a audição humana. Hoje vamos falar da audição humana, do poder que o ouvido tem de ouvir. Será que tem esse poder todo? Pois é. A audição humana é capaz de perceber sons nas frequências entre 20 Hz e 20 mil Hz. Nessa faixa, 20 Hz a 20 mil Hz. Se for menor que 20, não ouve. Se for maior que 20 mil Hz, não ouve. Tem que ser nessa faixa, 20 Hz e 20 mil Hz. Certo? 20 mil rotações por segundo. Não ouvimos sons, pelo amor de Deus, abaixo de 20 Hz. Não tem como. E esses sons abaixo de 20 Hz são chamados de infrassons. Infrassons. Certo, gente? E também a gente não ouve sons acima de 20 mil Hz. Esses sons acima de 20 mil Hz são chamados de ultrassons. Eu disse ultrassons, certo? Os limites de audição dos outros animais são variáveis. Depende aí de cada animal, certo? Por exemplo, os seres humanos, que é um animal, do ponto de vista biológico, a frequência é de 20 a 20 mil Hz. Essa faixa aí. O limite de audição humana, 20 a 20 mil Hz. Elefante, de 5 Hz a 12 mil Hz, o elefante. O cão ouve de 50 Hz a 45 mil Hz. Pois é, o gato ouve 45 Hz a 65 mil Hz. 65. O rato, de 1000 Hz a 100 mil Hz. Esperto o rato. O morcego, misericórdia. O morcego de 2000 Hz a 120 mil Hz. E o golfinho de 200 Hz a 150 mil Hz. Bem, o que é que eu vou falar? Ah, o eco. O eco, vou falar do eco. O eco, minha gente, a audição humana só distingue o som de outro som se houver entre eles um intervalo de tempo maior que 1/10 de segundo, 0,1. Nesse curto intervalo de tempo, o som se propaga por cerca de 34 metros de distância, certo? Se houver um obstáculo a 17 metros e emitirmos um som, ele levará cerca de 1/10 de segundo no percurso de ida e volta, que totaliza 34 metros, certo? Sendo novamente recebido pelos nossos ouvidos, certo? Assim, galera, né? Ouviremos dois sons, o som emitido por nós e o som refletido do obstáculo, ou seja, teremos o efeito de eco. E chegou a hora, dentro da acústica, da gente falar sobre eco e reverberação, que são dois efeitos dentro das ondas sonoras que a gente tem bastante familiaridade. Acho que todo mundo já se divertiu alguma vez aí com o eco, certo? E com a reverberação. Talvez vocês não conheçam pelo nome, mas quem está habituado a cantar no chuveiro, quem é cantor de chuveiro, com certeza já se divertiu aí com a reverberação. Nos faz parecer bons cantores dentro do chuveiro. Parece que a gente canta melhor quando está no chuveiro. E o efeito por trás disso é a reverberação, certo? E a gente precisa começar entendendo que o fenômeno ondulatório por trás desses dois efeitos, do eco e da reverberação, é a reflexão do som. Lembrando que reflexão, independentemente do tipo de onda, são ondas sonoras, que é luz, se é onda numa corda, reflexão é um fenômeno ondulatório que ocorre quando a onda
está se propagando num determinado meio e encontra um obstáculo, bate nesse obstáculo e retorna pelo meio de origem. Ou seja, ela bate e volta. Então o eco e a reverberação acontecem devido à reflexão do som. Como acontecem esses fenômenos? Vamos começar, minha galera, pelo eco. Vamos falar do eco. Imagine que aqui na minha frente tem uma parede. Aqui na minha frente tem uma parede, certo? Aqui tem uma parede. Está fora de escala aqui essa distância, certo? E o tempo de representação também está fora de escala. Eu vou deixar tudo mais lento, eu vou deixar o tempo mais lento, para ficar mais fácil da gente entender. Por que que a gente escuta o eco? Eu tenho uma parede, que vai ser o meu obstáculo, que vai refletir o som. Então eu falo aqui, digamos, oi. O que é que eu ouço quando eu falo oi? Eu ouço o som que viaja direto para o meu ouvido. Esse é o primeiro oi que eu vou escutar. E outra parte da onda sonora vai em direção à parede, certo? Vai em direção ao obstáculo, vai refletir neste obstáculo e vai retornar para o meu ouvido. Vai chegar depois do primeiro som. Depois do primeiro oi, o segundo oi que eu escuto é o eco. É o eco, né? É o eco. O oi é a onda sonora, é a percepção sonora que eu escuto, porque uma parte da onda sonora que eu produzi ao falar oi, ela viajou até o obstáculo, refletiu neste obstáculo e retornou para o meu ouvido. Eu escutei este som, depois de escutar o som original que viajou direto para o meu ouvido. Por isso que eu falo oi e escuto de novo oi. Entendeu? Na verdade, é bem mais comum eu não escutar o eco do que escutar eco. É comum não escutar. O que acontece, minha gente, o que explica por quê, por exemplo, neste quarto aqui, eu estou falando que está cheio de parede, certo? Cheio de parede. Por que que não está dando eco na gravação? Por quê? Nossos ouvidos têm memória. Ouvido tem memória. Né? É mais ou menos parecido com o que acontece com os olhos. Sabe quando você olha para uma lâmpada há muito tempo e aí você fecha o olho, parece que a imagem da lâmpada está lá. Pois é, isso aí é a memória visual. O nosso ouvido também tem uma certa memória auditiva, certo? O que acontece é que o nosso ouvido não consegue separar dois sons idênticos, certo? E o eco é o som idêntico ao original produzido. E o nosso ouvido não consegue separar dois sons idênticos se eles estiverem separados com um tempo menor do que 0,1 segundo. Como assim? Vamos entender o que quer dizer isso. Então, voltando ao exemplo, que tinha uma parede aqui na minha frente, tinha um obstáculo, onde a onda ia refletir, ia dar eco, o que que acontece? Eu falo oi. Essa onda viaja e chega no meu ouvido. A segunda onda vai em direção à parede, vai refletir, e se ela chegar no meu ouvido, num tempo menor que 0,1 segundo depois do que chegou o primeiro som, se esse tempo de chegada entre uma e outra, esse tempo de separação entre as duas for menor que 0,1 segundo, o meu ouvido não vai conseguir separar isso, certo? Como sendo assim dois sons diferentes. Ele vai botar uma coisa em cima da outra e vai interpretar como um som só. Então, gente, eu vou escutar nesse caso como um som só, um em cima do outro. Eu não vou perceber essa separação, né, que produz o eco, certo? Eu entendo, meu cérebro é capaz de entender o eco. Quando o quê? Quando eu falo oi, a onda viaja e a segunda onda leva mais do que 0,1 segundo para ir e voltar. Bom, o tempo entre a onda que viaja direto para o meu ouvido e a onda que vai lá, reflete e volta para o meu ouvido, se esse tempo for igual
igual ou maior que 0,1 segundo, aí sim eu vou ser capaz de perceber o eco. Aí sim o meu ouvido vai ser capaz de separar esses dois sons. E eu vou escutar o primeiro som, né? E depois o segundo. Se esse tempo de ida e volta da onda refletida for menor que 0,1 segundo, o meu ouvido vai colocar tudo como um som só e eu não vou separar os dois sons. Como tipicamente no dia a dia, todos esses ambientes aí, o tempo de ida e volta é menor que 0,1 segundo, no geral, a gente não percebe o eco. Quando é que a gente consegue perceber o eco? Quando a gente está num local amplo, mais amplo, quando os obstáculos estão mais distantes de nós. E aí sim a gente consegue perceber o eco, porque daí sim vai ter uma distância grande o suficiente para produzir esse tempo mínimo de separação entre os dois sons. E com essa distância mínima que a gente consegue perceber o eco. Isso é uma conta que nós podemos fazer, uma conta muito simples, se a gente considerar o valor padrão da velocidade do som, aquele que a gente já conhece, 340 metros por segundo, certo? Então vamos imaginar o seguinte, vamos supor, minha gente, que o primeiro som chega e a partir da chegada do primeiro som, eu vou contar o tempo para o som refletir, do ir e voltar. Esse tempo tem que ser de no mínimo 0,1 segundo, certo? Como eu sei que a onda sonora viaja a 340 metros por segundo, para calcular a distância, é só calcular, ó, distância é igual a velocidade vezes t. A velocidade é 340 metros por segundo, o tempo é 0,1 segundo, isso vai dar uma distância percorrida pelo som de 34 metros. Então, o som precisa percorrer no mínimo 34 metros para produzir esse tempo de 0,1 segundo de separação. Mas atenção, cuidado que eu não tenho que botar a parede a no mínimo 34 metros. 34 metros é a distância total percorrida pela onda sonora refletida. 34 na ida e na volta. Então, a parede tem que estar no mínimo 17 metros de distância. 17, porque daí o som percorre 17 metros na ida, percorre 17 metros na volta e com isso, no total, ele percorre 34 metros e eu consigo produzir esse tempo mínimo de 0,1 segundo de separação entre os dois sons. Então, tipicamente, em geral, eu tenho que botar os obstáculos a no mínimo 17 metros de distância para conseguir produzir uma reflexão do som que produza o efeito do eco. Como aqui as paredes do quarto estão a bem menos do que 17 metros de distância, eu não consigo perceber o eco, porque o tempo de ida e volta acaba sendo menor do que 0,1 segundo. E meu ouvido não consegue separar os dois sons. Eu não consigo perceber o eco. E a reverberação, como e por que ela acontece? A explicação é muito parecida com a do eco. O fenômeno ondulatório por trás da reverberação, como eu já falei antes, também é a reflexão do som. Mas na reverberação, os obstáculos que produzem a reflexão estão a menos de 17 metros. Por exemplo, no box, lá no chuveiro. Dentro do chuveiro. Não, dentro do chuveiro não. Dentro do box. Porque a gente não fica dentro do chuveiro. No box, quando a gente toma banho lá, as paredes estão bem próximas. Bem menos, né, do que 17 metros. Então a gente vai colocar aqui no desenho, ó, as paredes mais próximas em relação à situação anterior. O que é que vai acontecer? Quando eu cantar, o som vai refletir várias vezes entre uma parede e outra, entre uma parede e outra. Então vai acontecer várias reflexões e esse som, essa onda sonora, vai permanecer mais tempo nesse ambiente.
ela não vai se dissipar, ela não vai embora, ela vai bater e vai permanecer mais tempo nesse ambiente. E as várias reflexões, ó, ela vai passar várias vezes pelo meu ouvido. Acontece que nessas passagens pelo meu ouvido, o intervalo de tempo entre uma passagem e outra é menor do que 0,1 segundo. Por quê? Porque os obstáculos estão a menos de 17 metros. E o que acontece nessa situação? O meu ouvido não consegue separar esses dois sons. Ele não vai entender isso como sendo sons diferentes. Ele vai colocar isso como sendo um som só. Mas como são várias passagens, certo? Desse pulso sonoro pelo meu ouvido, eu vou escutar esse som várias vezes, só que em vez de escutar várias vezes separados, porque o tempo é menor que 0,1 segundo, eu vou perceber isso como um som mais alongado. Parece que o som permanece mais tempo, a percepção sonora dura mais. Então, minha gente, isso amplifica a potência da minha voz. E parece que o som parece que eu sou uma boa cantora. Uou! Eu canto a música, eu escuto a minha voz original, tá? Complementada, ajudada por esse som que está refletindo várias vezes que o meu cérebro não consegue separar, então ele interpreta isso como um complemento do som. O som permanece mais tempo na minha percepção, porque ele permanece mais tempo no ambiente. Quando eu saio do chuveiro, quando eu canto no ambiente normal, esse complemento não acontece. Esse complemento não acontece. Por exemplo, se eu cantar no quarto, o que é que vai acontecer? As paredes estão a menos de 17 metros. A menos de 17 metros. Por que eu não percebo tanto a reverberação? Porque se eu cantar na sala, se eu cantar na cozinha, eu não vou perceber tanto a reverberação quanto lá no box, tomando banho. Porque o que acontece é que os materiais que estão no ambiente, os móveis, a cama, o sofá, o armário e até mesmo as pessoas, elas absorvem a onda sonora. E nessa absorção, eu perco a intensidade e não consigo perceber a reverberação tão forte. É muito comum a gente perceber a reverberação quando a gente entra numa sala vazia. Entra num apartamento vazio. Não tem mais nenhum móvel lá. Não tem mais sofá, não tem mais cama, não tem mais tapete, não tem mais cortina. São tudo coisas que absorvem a intensidade sonora. E aí, nesse caso, você vai perceber a reverberação, você vai bater palma lá dentro, ó, e você vai perceber essa palma esticada. Parece que ela fica... Não, de fato ela fica, o som fica mais tempo nesse ambiente. Não tem nada para absorver, e aí eu vou perceber esse som mais alongado. Como no box, no chuveiro, não tem outros materiais para absorver a intensidade, tem só as paredes, o chuveiro e eventualmente a água, então tem menos absorção da intensidade sonora. Por isso que dentro do box eu consigo perceber mais a reverberação. Ou então em ambientes vazios, tá? Ou então em ambientes vazios eu consigo perceber mais a reverberação. Por isso também que o estúdio musical, eles forram o estúdio com aquelas espumas, porque a espuma absorve a intensidade sonora. Ela evita a reverberação, que não é boa para a captação da música, e também, ao absorver a intensidade sonora, ela evita que o som vá para fora e atrapalhe quem estiver lá fora. Então, gente, o motivo da reverberação é esse. É o intervalo de tempo entre o som refletido ser menor do que 0,1 segundo. Isso explica por que todo mundo, até os piores cantores, quando canta lá no banho, se sentem excelentes cantores. E quando vai cantar no ambiente normal, vê que sua voz não é tão boa assim, ok? Sobre eco e reverberação, efeitos produzidos aí pelo fenômeno da reflexão do som, era isso que eu tinha para dizer, ok? Tchau, saudações pedagógicas. Gosto de estudar, mas com a Copa acho que não vai dar.
Principalmente que o Neymar vai jogar e eu só quero é vibrar.